A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã, em Cristo Jesus. Vamos falar sobre, pela Bíblia, quem tem depressão? Em 2 Coríntios 7,10 está escrito: porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Este versículo é a raiz para todas as dúvidas sobre depressão e suas causas. A Bíblia sempre tem as respostas para todas as coisas. A tristeza mostra que estamos longe de Deus. Deus é a fonte de alegria, nele não tem tristeza. A Bíblia nos diz no livro dos Salmos 46, verso 4, há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus nos fez para sermos alegres e felizes. Se tiver dúvidas sobre isso, veja, por exemplo, os animais em seu habitat natural, como é que eles se divertem, como é que eles vivem, felizes e alegres. Cada dia é uma festa e uma diversão. Claro que tem momentos ruins também, mas não vivem tristes o tempo inteiro. Já o ser humano arrumou uma coisa nova que acha que deve tomar conta da sua vida o tempo inteiro, o levando até a morte, se não tratada. E isso também é um estado espiritual no ser humano. Quando falamos de depressão, precisamos entender que, de acordo com um artigo na internet, a depressão é uma doença psiquiátrica, crônica e recorrentes que produz alterações no humor, caracterizada por tristeza profunda e forte sentimento de desesperança. Mas penso que seja mais do que apenas uma doença psiquiátrica, pois o que a ciência muitas vezes chama de psíquico é também espiritual. Veja esse artigo que confirma isso. Há quase 2 décadas, estudos científicos apontam que a fé ajuda a superar as doenças. Os resultados vão da diminuição da depressão a algo tão inexplicável que acaba classificado como milagre e fazem com que a eficácia da crença em algum poder superior seja aceita com mais facilidade. Em outras palavras, a depressão tem resposta e cura, e esta é Jesus. Existem pessoas que tendem a ter mais possibilidade de serem depressivas, e isso de forma genética. Elas são mais tristes por sua natureza, mas isso não chega a ser uma doença, e sim uma forma de ver e viver a vida. Da mesma maneira que tem pessoas que conseguem ver a vida de forma mais alegre, feliz e sempre pensando em coisas boas, o que também não é uma doença. Talvez até alguém invente isso daqui a pouco. Que o excesso, por exemplo, de alegria seja uma doença. Eu até não duvido que alguém vai fazer isso. No mundo atual, vivemos debaixo de muitas pressões e conceitos errados que nos são passados diariamente. Por causa disso, até distorções no ensino, estudo e aplicação da palavra de Deus têm sido afetados. Forçar, por exemplo, textos bíblicos dizendo que Elias, Jó, Jonas, Jeremias, Moisés e até Jesus tiveram depressão é um absurdo. A tristeza é um momento do ser humano, assim como a alegria. Há momentos que estamos tristes e há momentos que estamos alegres. Há momentos que vivemos de forma tão forte a tristeza que pensamos se a nossa vida vale a pena. E por que estamos aqui neste mundo? Se pensar isso e pensar que isso é depressão, então o mundo inteiro, creio eu, esteja deprimido. Pois todos passamos por momentos difíceis e questionamentos em nossa existência, e muitas vezes isso acontece. Mas isso apenas nos mostra que somos humanos e dependemos da graça de Deus para nos fortalecer. O texto que lemos no início mostra 2 coisas importantes. A tristeza que vem por parte de Deus e a tristeza que vem por parte deste mundo. A tristeza que vem de Deus, ela é enviada por Deus para que o homem se arrependa e volte-se para Deus. A tristeza deste mundo é para levar à morte. O que existe no mundo atual é um distanciamento muito grande do homem para com Deus e seu desinteresse pelas coisas de Deus. Muitas vezes Deus vai mandar a tristeza profunda para essas pessoas, das quais Ele tem um plano para que encontrem ao Senhor, para que haja arrependimento. Existem cristãos que sofrem com depressão pelo fato que precisam acertar suas vidas e projetos junto aos projetos de Deus. Em Deus, preste atenção, em Deus não existe tristeza. Em Deus não existe depressão.
Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Eis que tudo se fez novo, escreveu Paulo. Ele também diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Outro texto bíblico nos mostra que o reino de Deus é de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Não tem tristeza no reino de Deus. O reino de Deus é um reino de alegria. Se um cristão está triste ao ponto de se sentir em depressão, é porque saiu do reino de Deus. Triste aqui é de uma tristeza profunda e duradoura. Mostra que houve separação de Deus. Não podemos forçar textos bíblicos e fazer violência à palavra de Deus, porque homens de Deus no passado expressaram sua tristeza momentânea. Isso que disseram ou fizeram nunca foi, ou será tido, ou deve ser visto como depressão. Mas aquele que está longe de Deus, esse sim pode ter uma depressão, uma tristeza profunda, e como diz a segunda parte do versículo, mas a tristeza do mundo produz a morte, e muitos já morreram por depressão. Neste caso, somente não será morto se perceber antes o caminho que está trilhando e corrigir rapidamente seu rumo. A Bíblia diz, o choro pode durar uma noite, aleluia, mas a alegria, ela vem pela manhã, está lá no Salmos 30, verso 5. O cristão que está firme com Deus sabe que tem sempre uma resposta. Sempre tem uma saída, sempre tem uma esperança. Sabe que seu futuro está nas mãos de Deus e espera nele e confia em Deus. Não anda ansioso, mas confiante. Não anda preocupado, mas anda feliz. Não fica cabisbaixo, mas de cabeça erguida. Pois ele sabe que, por pior que as coisas deste mundo se tornem, ele tem uma pátria que o aguarda, a muito linda Sião. Glória a Deus. Ele sabe que Deus já escreveu tudo de sua vida, que sua vida está nas mãos do Senhor, que Jesus já pagou o preço pela sua redenção e que seu nome está escrito no livro da vida. E que em breve ele vai deixar este mundo para um mundo melhor e que está aqui apenas de passagem. Ele anseia viver a eternidade com Deus. Mas o que nós temos hoje são cristãos superficiais que vivem para este mundo, amam este mundo, não querem deixar este mundo, fizeram deste mundo seu lar, não têm esperança real em Deus, vivem confiando no dinheiro que tem no banco, nas riquezas terrenas, no seu saber, na sua capacidade, no seu talento, e acham que pode mudar o mundo porque tudo depende deles, e se algo der errado no mundo, sempre foi o erro deles. Isso não é a visão que Deus nos passa pela Bíblia. Saul e Jonas passaram por situações de desespero e custou suas vidas, pois saíram da vontade de Deus, embora o tivessem conhecido. Elias sequer orou antes de fugir de Jezabel para o deserto. Depois aconteceu toda aquela tristeza lá com ele. A visão que Deus nos passa em sua palavra é que somos dependentes dele, precisamos dele, tudo o que acontece neste mundo é um plano dele, nada que fizermos poderá alterar os planos dele, ele é Senhor sobre todas as coisas e todas as coisas lhe estão disponíveis. Nada é impossível para Deus, você é criatura e ele é o Criador. Colocar os problemas da criatura acima do poder do Criador é uma completa tolice e perda de tempo, pois isso não existe. Deus é Senhor e sempre será Senhor. Quando entendemos esse princípio que nada é impossível para Deus, só isso já dá um susto na depressão e a faz fugir de onde se encontra. Pois, por pior que seja a situação de uma pessoa, ainda pode ser mudada se confiar em Deus. O Deus do impossível. As pessoas estão com mais depressão hoje do que nunca, pois vivem solitárias, em seus próprios mundos solitários. E ainda querem, nos dias de hoje, tem uma tecnologia entrando aí, chamada metaverso, estão criar um outro mundo, em um mundo virtual. Vai matar mais gente ainda, pode ter certeza disso, pois tem muitas pessoas que não amam a vida que têm. Não sentem prazer nas coisas que Deus lhes deu. Não gostam nem de si mesmas. Odeiam até o rosto que têm. Tudo dos outros é melhor. Imagine quando esse tipo de pessoa entrar em um mundo paralelo, em um mundo virtual e voltar ao seu mundo real. Vai ficar apavorada.
vai ter um choque que pode levar à depressão e à morte. Pois pessoas assim vão viver tristes e desiludidas o tempo inteiro com as suas vidas. A árvore má, preste atenção nisto, a árvore má não pode produzir bons frutos, Jesus disse. Fuja de tudo aquilo que pode te trazer algum dano. Fuja daquilo que não te traz paz e alegria. Existiam umas placas, quando viajava muito no Brasil, nas estradas do estado de Santa Catarina, lá no passado, que diziam o seguinte: na dúvida, não ultrapasse. E isso é uma regra importante para cada um de nós, não apenas nas estradas, quando se dirige, mas para tudo na nossa vida. Se tem dúvidas, então não há dúvida. Não vá adiante. O alarme tocou, está tocando, está dizendo, olha, te afasta, é perigo. Tem cristãos que dão valor à presença do diabo até em sua sala de estar vendo filmes de terror onde demônios tomam conta de pessoas. Depois, tem medo de ficar sozinhas em casa. Se faltar, então, luz. Se faltar a luz, então vai ser um terror. Outros deixam que os padrões dos ricos e famosos sejam exemplo para suas vidas. Mais uma vez, a árvore má não produz bons frutos. Contente-se com o que Deus lhe deu. Deus faz o rico e faz o pobre. Lute e trabalhe, mas não seja ganancioso ao ponto de achar que tudo depende de você. Nem tudo depende de você. Há poucos dias eu vi um vídeo onde o apresentador e dono do SBT, Silvio Santos, afirmou que o motivo que ele teve tanto sucesso é sorte. Essa sorte Deus dá para uns e para outros não. Não é sorte como o mundo prega e ensina, aquela sorte de jogo, mas de bênção para crescer mais ou não. A Bíblia diz que Deus então mudou a sorte de Jó. Tudo porque ele tem propósitos que eu e você não sabemos. E a ele seja a glória por tudo. Amém? Trabalhe, se esforce, mas saiba que o crescimento vem de Deus. Tudo o que tiver à mão, faze-o conforme as tuas forças, escreveu Salomão em Eclesiastes. Paulo também falou sobre isso, de um plantar e outro regar, mas quem dá o crescimento é Deus. Veja o que diz o texto bíblico em 1 Coríntios capítulo 3, versos 6 e 7. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Aleluia. Se você é cristão e está passando por uma tristeza profunda ao ponto de achar que está em depressão, procure ajuda, principalmente em Deus e com pessoas de Deus. Deus vai mostrar o que você deve fazer, pois a tristeza vem da parte de Deus para que haja conserto. Volte seus olhos para Deus e confie no Senhor. Alimente a tua alma com a palavra de Deus diariamente e você entenderá que Deus separou o melhor desta vida para ti. E alegre-se com o que Ele tem lhe dado. Ame a Deus, ame a sua palavra e seja feliz. Que Deus te abençoe.